quais são os cuidados no tratamento de fertilização in vitro que nós podemos realizar para que possamos buscar melhores resultados. Desde daquilo que nós podemos fazer antes, durante a indução da ovulação e depois que nós já coletamos os óvulos. Esse é o tema da nossa primeira live de 2021. Posso dizer que estou extremamente feliz de estar aqui com vocês hoje de novo, depois de passar um período de férias e agora muito animado em poder trazer mais conteúdos e para que nós possamos estar juntos de novo esse ano. Deixa eu fazer os créditos dessa live e explicar para vocês o que eu espero para o ano de 2021. Uma das formas que eu mais uso para aprender é ensinar. Então eu sempre me cobrei, durante boa parte da minha formação, em apresentar aulas. Então eu adoro, primeiro porque eu gosto, eu fazia muitas aulas para grupos de reunião científica, de apresentação de artigos, e algumas palestras antes de vir aqui para o mundo digital. E porque era uma forma sempre de eu continuar estudando. E é isso que eu quero trazer para 2021. Eu quero puxar artigos interessantes, novos que surgem, que despertem meu interesse no estudo. Eu pego o conteúdo desse artigo e depois também trago as minhas opiniões pessoais para que nós possamos aprimorar o conteúdo. Então as lives de 2020 continuarão gravadas lá no IGTV, e eu não quero ficar repetitivo, ficar repetindo lives, mas eu quero continuar crescendo e trazendo mais conteúdo, pensando em mim, para o meu crescimento pessoal, e também pensando em vocês. Eu acho que pode ser um modelo bem legal. Deixa o ano começar, tem muita coisa para acontecer, e o tempo vai nos dizer como o ano vai acontecer. Dando os créditos dessa live. Houve uma aula, Dr. Nikos Polissos, ele é um belga, e trabalha no Instituto Dexeus da Espanha. Eu adoro os grupos da Bélgica que dão aulas porque eles são muito acadêmicos, eles têm baixíssimo conflito de interesse, então eles falam aquilo que realmente pensam que pode ser a melhor estratégia, não aquilo que comercialmente seja o melhor, e isso para mim é um dos pilares para boa prática médica. Então sempre que eu pego esses grupos e algumas pessoas específicas, eu sempre olho com muita atenção. Ele deu uma aula no final do ano passado, falando sobre isso, como aprimorar os tratamentos de FIV, uma aula ministrada agora no dia 20 e pouco de dezembro, e é uma aula muito boa, ele usou uma didática muito boa, eu adorei a didática que ele colocou, então eu vou trazer para eles, eu vou falar para você o que é a aula dele e aquilo que for o meu comentário sobre o assunto. Então, muitas vezes eu falo, olha, porque pode ser que a minha opinião seja diferente da dele, mas é importante vocês entenderem isso também. E como que funciona na fertilização in vitro? Muitas pessoas, já entrando no tema, já entrando no assunto, muitas pessoas acham que a fertilização in vitro, ela começa com as injeções. Olha, vou fazer minha FIV, quando que vai começar meu tratamento? Ah, você menstrua, vem aqui e eu faço as injeções e nós começamos o seu tratamento. Esse é um erro muito grande. Esse é um erro muito grande. Quando que isso funciona? Quando que isso vai bem? Quando eu estou diante de uma paciente muito jovem, com uma boa reserva ovariana. Então, quando a mulher é jovem, tem os hormônios todos equilibrados, tem uma boa reserva ovariana, tem 15 folículos antrais ou mais, é exatamente isso, está tudo certo. Não tem nenhum problema metabólico, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem ovários policísticos, está tudo certo. É assim mesmo, e não precisa fazer nada diferente disso. Então, você é jovem, boa reserva ovariana, menstrua, vem aqui, eu faço um ultrassom, se tiver tudo certo, eu começo o seu tratamento. E o tratamento começa na indução da ovulação. Agora, não é a realidade da grande maioria dos casos. A grande maioria dos casos, hoje em dia, são mulheres já com idade mais avançada, com reserva ovariana acometida, com uma baixa reserva ovariana, com os hormônios já com algum tipo de alteração. Então, se você acha que o tratamento começa na indução da ovulação, na minha opinião, você está errando no ponto estratégico do tratamento mais importante, que é a preparação. Então, e ele coloca isso na aula dele. Não com essas palavras, mas ele coloca assim, o que eu posso fazer antes do meu tratamento para que nós possamos buscar melhor resultado? Antes de aplicar a primeira injeção, o que nós podemos fazer?
Geralmente, eu tenho que estar preocupado com 3 situações. Eu vou olhar o meu roteiro só para não cometer erro nenhum. 4 situações. Então, geralmente, eu tenho que estar preocupado com 4 situações. Primeiro, existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a qualidade do meu óvulo? Esse é o primeiro ponto. Estou com o meu telefone aqui. Então, existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a qualidade do meu óvulo? Então, essa é uma questão. 2, como melhorar a minha resposta ovariana? O que eu coloco lá naquela live Mecanismo do Ovário, o que eu explico no livro Sentidos da Vida. Como melhorar a minha reserva ovariana funcional? Às vezes até aumentando o antimileriano, melhorando o FSH, porque se eu fizer alguma ação para tentar melhorar minha reserva ovariana funcional, eu posso fazer uma estimulação com maior número de óvulos. 3, como melhorar a sincronia? Como que eu posso fazer para tentar fazer com que os folículos respondam de forma mais organizada, mais sincrônica? Sabe quando a mulher responde com um folículo grande, outro pequeno? Isso pode atrapalhar para você tentar obter um número maior de óvulos maduros. Porque você pode até ter um bom número de óvulos, mas às vezes uma menor proporção de óvulos maduros. E quando nós estamos falando de mulheres com baixa reserva ovariana, cada óvulo faz muita diferença. E 4, também importante, a logística. Assim, hoje você tem que saber organizar, porque às vezes existe uma logística para você ir até o centro, para fazer os ultrassons, o planejamento de datas. Isso tem que ser feito antes. Na minha opinião, é o menos importante, mas está dentro do roteiro. Então, o que eu faço para melhorar a qualidade, a resposta ovariana, mexendo na reserva funcional e na sincronia da resposta ovariana? Aí entra um pouquinho da história do tratamento de FIV, porque o tratamento de FIV vem mudando completamente o tipo de indução. Eu comecei na reprodução humana em 2010, estou indo para 11 anos trabalhando com isso, e o que nós fazíamos em 2010 é completamente diferente daquilo que nós fazemos hoje. E por quê? Porque os protocolos de indução mudaram. E aí, no meio desse caminho, e antigamente usava-se muita pílula anticoncepcional mesmo, para fazer a programação do ciclo. E aí surgiu um trabalho mostrando que o uso de pílula anticoncepcional, isso mais ou menos em 2013, se eu não me engano, o uso de pílula anticoncepcional atrapalha e diminui o resultado de FIV. Como se tivesse uma menor chance de gravidez aqueles casais que usavam pílula para preparar o tratamento. E todo mundo usava pílula para preparar o tratamento, para poder escolher o dia certo para começar, para organizar o 4 conceito que é a logística. E todo mundo usava. Aí, de repente, surgiu um trabalho falando que diminuía a chance de gravidez. Aí o mundo parou de usar. E aí mudaram os protocolos de indução. E aí voltando para a aula desse belga, ele falou assim, olha, gente, pílula não atrapalha. Não atrapalha. Pelo contrário, pílula pode melhorar a sincronia. E depois ele cita diversas publicações que o próprio grupo fez, mostrando que a pílula pode melhorar o número de óvulos, pode melhorar o número de óvulos maduros, pode melhorar a sincronia. A questão é qual pílula usar e para quem utilizar. Então não precisa usar pílula anticoncepcional para todo mundo, não é a pílula anticoncepcional comum que se usa no dia a dia para contracepção. Mas o uso de algumas pílulas, eu não vou ficar falando o nome aqui, porque senão vocês vão ficar querendo tomar pílula sem nenhum tipo de orientação médica, mas o uso de algumas pílulas pode fazer com que você diminua os níveis hormonais endógenos, eu diminuo o seu hormônio, na prática eu diminuo o seu FSH, diminuo os seus folículos, deixo todo mundo pequenininho e começo a indução buscando uma resposta mais sincrônica. Isso é uma fala dele, da aula dele, fonte Dr. Polissos, e eu assino embaixo. Eu faço isso há muito tempo, desde 2014, eu uso algumas pílulas de preparação e eu vejo isso acontecer e vejo casos em que eu usei e em que eu não usei a pílula, como isso pode acontecer de forma diferente. Então essa modulação hormonal, tentando preparar o ciclo, eu sou fã e também foi um tema da aula que ele colocou. Isso ajuda a melhorar a sincronia. Agora, como tentar melhorar a qualidade do óvulo e como tentar melhorar a reserva ovariana funcional para tentar conseguir mais óvulos? Aí entra muito, primeiro, os hábitos de vida, a parte metabólica, então uma alimentação correta, o tabagismo, dentre tudo aquilo que já é bem martelado aí nas redes sociais e
É chover no molhado dizer que você precisa ter bons hábitos de vida se você quiser ter bons óvulos. Agora, algumas vezes, existem alguns tratamentos que podem tentar trazer uma melhora da qualidade do óvulo. E aí entram alguns antioxidantes, como a coenzima Q10, o resveratrol, a vitamina D, por exemplo, que podem sim ser utilizados para tentar melhorar o estresse oxidativo, tentar melhorar a capacidade mitocondrial, a energia da célula do seu óvulo, para tentar melhorar a qualidade. Então, só que isso não é do dia para a noite. Às vezes você precisa de uma terapia por 2 meses, mais ou menos, para tentar alcançar uma melhor resposta ovariana em relação à qualidade. E um dos tipos de terapia, que também é muito discutido para ser feito antes de iniciar o tratamento, é a terapia androgênica, o uso dos androgênios, que são os hormônios masculinos. Esses hormônios masculinos, eles são muito utilizados para tentar melhorar a reserva ovariana funcional, para tentar trazer folículos a mais para a resposta ovariana. E também nós sabemos que eles aumentam o número de receptores ao FSH. O hormônio que nós aplicamos para a indução da ovulação é o FSH. E o folículo tem que ter receptor para esse FSH. Então, de novo, dando créditos à aula do Dr. Polissos, onde eu também assino embaixo. E a terapia androgênica pode aumentar os níveis de receptores de FSH desses folículos. E é também importante frisar que isso ainda está em fase de comprovação científica. Vocês sim vão encontrar fontes que vão falar que não funciona, fontes que vão falar que funciona, e vai levar um tempo para poder provar que isso funciona. Hoje em dia fica fácil de explicar ciência para vocês, porque agora nós temos um negócio chamado coronavírus, uma pandemia que eu acho que vocês já ouviram falar, e estão vendo a dificuldade que a ciência tem de comprovar a eficácia. Entra agora nas vacinas, comprovar que um tratamento funciona. Demora, tudo demora. Então, mesma coisa acontece com as terapias androgênicas. E eu sempre fui fã, quando eu voltei de 2018 de Nova York, do grupo do Dr. Gleicher, que é quem mais publica no mundo em relação ao uso de terapia androgênica, eu já uso há um certo tempo e eu vejo, eu gosto, não é todo mundo que vai responder bem, mas eu gosto em alguns casos, e foi legal que o Dr. Polissos, muito ético na sua informação, ele falou assim, olha, não tem comprovação ainda. Quando ele fala ainda, é porque ele também acredita, e aí nós estamos em sinergia de pensamento, que eu acho que num curto intervalo de tempo, nós teremos evidências suficientes para comprovar que a terapia androgênica pode trazer benefício na resposta ovariana ao tratamento. Então, como que nós podemos nos preparar antes do tratamento de FIV? Aí, esquece, eu não estou falando com pacientes jovens com ótima reserva ovariana. Você que é jovem com ótima reserva ovariana, menstrua, se alimenta direitinho, controla o seu peso, menstrua e começa o tratamento. Simples assim. Simples não, né? Porque às vezes controlar o peso e a dieta até é sacanagem falar que é simples, porque geralmente não é. Mas assim, você que é mais jovem, tem ótima reserva ovariana, tudo fica mais fácil. Você que tem uma idade mais avançada, é importantíssimo ter o conhecimento dos níveis de FSH, para saber se eu preciso modular isso, ter o conhecimento do antimileriano, para poder entender como eu quero manejar a resposta ovariana. Eu gosto das terapias androgênicas, eu gosto das terapias com reposições vitamínicas, e eu gosto da modulação hormonal com alguns tipos de pílulas diferentes, para baixar os níveis de FSH, para deixar a coorte folicular um pouco mais organizada, e a partir daí começar uma indução tentando alcançar cada óvulo a mais maduro, porque não adianta ter o óvulo tem que ser maduro, cada óvulo a mais maduro, para que a gente consiga ter uma melhor resposta ao tratamento. Então vocês percebem que não adianta simplesmente aumentar a dose da injeção, que é o durante. Então às vezes a pessoa fala, meu Deus, a fulana usou tal remédio, outro remédio para induzir a ovulação, usou Pergoveris, usou Elonva, usou Menopur, usou Gonal, usou Puregon, usou Recovelli. Qual remédio é o melhor? Gente, às vezes o remédio é aquilo que você tinha que ter usado antes. Porque esses remédios às vezes não vão ter muita diferença durante a indução. Mas o fulano usou 300, 250, calma. Se você não se preparou antes, às vezes não adianta você mudar muita coisa aqui que não vai mudar. Eu tenho uma paciente que já está com o bebê em casa, ela tinha feito vários tratamentos e teve um que ela usou o Recovelli e ela foi super bem com o Recovelli. Ela falou, nossa, o Recovelli foi ótimo, olha como a minha resposta foi diferente. Eu falei para ela, não foi o Recovelli, você fez alguma coisa antes que foi diferente, eu nunca tinha sido comigo.
Ela falou, não fiz nada diferente. Falei, pensa. Aí o que ela falou? Eu fiz terapia androgênica. Eu falei, tá vendo? Não foi o Recovelli que fez você ter uma resposta tão diferente. Foi a terapia androgênica que mudou o seu perfil ovariano e fez com que o Recovelli entrasse como não de gaiato, mas como ele ganhou o prêmio e no fundo quem deveria ser premiado era a terapia androgênica. Os casos de melhor resposta com terapia androgênica são aquelas que têm um desequilíbrio androgênico. Então é sempre importante dosar os androgênios antes da indução para que você saiba se realmente ela vai ter algum benefício, e isso é possível também trazer no equilíbrio, porque se você entra com essa terapia para quem já tem níveis androgênicos elevados, saiba que você pode atrapalhar. Então, parece aquelas mensagens de TV, ó, não faça isso sem orientação médica, mas é isso mesmo, tá bom? Não faça sem orientação médica, porque senão tudo aquilo que eu estou falando que pode ajudar, pode inclusive atrapalhar, tá bom? Isso é antes. Durante. O que eu faço durante a indução da ovulação para tentar melhorar a performance do tratamento? Deixa eu ver aqui para não cometer nada errado. Beleza. O que eu faço durante? Primeiro, melhor hora para começar o tratamento. Quando eu começo o tratamento? E aí, trazendo também créditos à aula, ele fala assim que hoje em dia esse é um conceito que vai estar mudando, a gente está numa transição nos 2 últimos anos, vai mudar nos próximos anos, que são os tratamentos de fase lútea. Antigamente a gente achava que menstrua começa. Hoje em dia já existem terapias que eu começo no meio do ciclo, né? E as publicações mostram resultados similares. Eu, Davi, particularmente não gosto muito das induções de meio de ciclo, das induções em fase lútea. Mas confesso que essa pode ser uma opinião que eu ainda posso mudar. Fiz algumas induções em fase lútea, mas para mim não foram melhores do que aquela que fiz tendo preparado a fase folicular. E esse é o pulo do gato. Isso para mim é a minha crítica. Então a minha crítica, Davi, é porque eles comparam indução com fase lútea com indução de fase folicular sem preparação, sem aquilo que eu falei de fazer antes. Se você comparar a fase lútea com fase folicular sem preparação, eu acho que a fase lútea pode ter o benefício, porque a progesterona da fase lútea faz a preparação que eu deveria ter feito lá atrás. Agora, comparar a fase lútea com fase folicular com preparação, aí eu particularmente não gosto. Eu, Davi, mas buscando uma informação acadêmica e dando crédito à aula, hoje em dia o momento de começar pode variar muito. Entre começar na fase quando menstrua ou depois que a mulher ovulou. Também é possível, se o seu médico faz isso, saiba que ele está atualizado. Então, assim, não está fazendo nada de errado, não. Agora, quando eu vou começar um tratamento, existe um momento que é o ultrassom basal, que é o primeiro ultrassom antes de começar o tratamento. De novo, você é jovem, tem ótima reserva ovariana, tudo fica fácil. Mas quando a mulher tem uma idade mais avançada e às vezes um FSH mais elevado, é aí que esse ultrassom tem muita relevância. Por quê? Porque nesse ultrassom você já consegue olhar os folículos. Não é só a contagem dos folículos antrais, é olhar os folículos, fazer a medida de cada um deles, ter uma ideia do que vem pela frente e muitas vezes cancelar. Eu já vejo um folículo maior, eu já vejo a sincronia ali. Essa semana eu fiz um stories falando de arte, né? Às vezes vem a inspiração, eu fico postando as coisas, mas assim, o tratamento de FIV ele tem que ser feito com arte, ele tem que ser feito com delicadeza, ele tem que ser feito com carinho. Por quê? Porque às vezes você enxerga naquele ultrassom basal já uma certa assincronia, às vezes não está legal. E começou errado. Começou errado, vai terminar errado. Então, uso até o exemplo, assim, cada vez mais a gente tem feito consultas por telemedicina, eu atendo muitas pacientes de fora, de outros estados inclusive. Aí eles falam, Davi, e na hora do tratamento, eu posso fazer ultrassom aqui e depois mandar para você? Eu falo assim, puxa, eu não gosto, eu sou Caxias, vamos fazer tratamento? Vamos fazer juntos. Vem aqui, mas é mais difícil viajar. Então, vamos fazer direito. Por quê? Porque o ultrassom basal, ele é fundamental. Olhar os folículos, fazer a contagem, ver se eles estão bonitinhos e falamos, beleza, vamos começar. Então eu dou muito valor para isso que é feito durante. Então, durante, ponto número 1, quando começar a indução. Comece direito se você quer ter um bom resultado. Menstrua, faz ultrassom em qualquer lugar,
não tenho cuidado, pode ser que acerte? Pode ser, mas pode ser que erre feio também, e aí fica mais difícil depois de entender por que não deu certo. 2. Que dose de remédio que eu uso? O que é melhor? Minifiv, altas doses? Como é que se calcula a dose de um remédio? Na verdade, nós temos que entender qual é o objetivo. O que eu quero? Quantos óvulos eu posso ter e quantos óvulos eu quero ter? Então, essa é uma das respostas que precisa ser muito individualizada. Muito individualizada. Por quê? Porque depende. De novo, quem é a paciente que está à minha frente? Primeira pergunta boa a se fazer: qual é a idade da paciente que está à minha frente? Eu sei que quanto maior a idade, menor a chance do óvulo poder proporcionar um embrião viável para ter um filho. E quanto mais óvulos eu tiver, maior a chance de chegar no final com pelo menos um bom. Então, enquanto a mulher tem potencial de produzir óvulos, busque o maior número de óvulos que você pode ter. Eu estou falando de mulheres de baixa reserva. Então, qual é o número mágico? Existe uma certa paixão pelo número 12, pelo número 15. Isso é o número absoluto de óvulos para se fazer um tratamento. Acima disso também tem benefício? Claro que tem. Mas esse é um número amostral que muitas vezes pode proporcionar melhor resultado. Na aula, de novo crédito à aula do Dr. Polisos, ele cita uma publicação deles mesmos, aí falando em idade avançada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mulheres de 38 e 39 anos, publicado por eles, hein? Com 4 óvulos, tiveram 16% de chance de ter um bebê. Com 8 óvulos, 27%. Com 12 óvulos, 36%. Aos 40 e 41 anos, 4 óvulos, 12%. 8 óvulos, 19%. 12 óvulos, 24%. 42, 43 anos, 4 óvulos, 5%. 8 óvulos, 8%. 12 óvulos, 12%. Então, assim, quanto maior o número de óvulos, maior a chance de gravidez. E aí, eu vou estudar. É possível tentar conseguir 12 óvulos numa única indução? Eu vou atrás disso. Eu preparo a indução, eu preparo a sincronia, eu preparo a reserva funcional, eu entro com altas doses de medicamentos e vejo quanto ela consegue responder. Respondeu numa única indução? Ótimo. Vamos com ela e tentamos assim proporcionar maior chance de resultado. Ah, Davi, mas não é melhor fazer minifiv? Eu não gosto de minifiv para quem tem potencial. Eu vou repetir essa frase porque ela é cuidadosa. Eu não gosto de minifiv para quem tem potencial. Eu, na grande maioria das vezes, gosto de testar a reserva da paciente com altas doses, desse jeito que eu estou falando, e depois, se não deu certo, se mesmo assim não funcionou, agora eu vou para a minifiv. Então, a minifiv é para quem não vai adiantar dar altas doses. Então, e minifiv é o Clomid. Minifiv não é 150. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma paciente: ah, meu protocolo é com Elonva 100 e Menopur e Clomifeno. Isso é minifiv? Não. Isso é uma busca por um ciclo mais barato de medicamento. Mas não é a minifiv. A minifiv é indução com comprimidos, com a modulação. A minifiv é complexa, com a modulação hormonal, usando os hormônios naturais da paciente, baixas doses de FSH, tentando alguma resposta melhor. Então, para quem tem idade avançada, busque mais óvulos. Mas, Davi, minha reserva ovariana não permite. Eu só vou conseguir 4 ou 5 óvulos no tratamento. Será que nós podemos fazer 2 vezes? Ué, se eu vou ter 4 ou 5 óvulos numa única indução, será que eu não posso fazer 2 induções, 3 induções para fazer acúmulo de óvulos para aumentar minha chance de gravidez? Sim, essa é uma estratégia que tem sido também amplamente discutida. E aí, também sendo cuidadoso e já respondendo uma das perguntas que me fizeram: Davi, você gosta de dual steam? Aí nós temos que tomar muito cuidado. O termo teórico dual steam significa indução, coleta. 5 dias depois eu começo uma nova indução antes da mulher menstruar. Então eu faço uma indução na fase folicular e uma indução na fase lútea e junto óvulos para fazer isso. De novo, Davi, a literatura fala o quê? Que é igual, que é tudo igual. Davi, não gosto de dual steam. Desse tipo de protocolo. Por quê? Porque, de novo,
Para mim, essa indução da fase lútea não é melhor do que uma indução na fase folicular bem preparada. Essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Eu prefiro fazer 2 vezes uma indução bem preparada do que uma preparada e uma dual steam. Quando que o dual steam é bem... A gente pode usar isso como estratégia. Quando é um caso oncológico, eu tenho pressa para fazer o tratamento. Por uma questão logística, às vezes o paciente vem de muito longe, eu tenho aquele prazo para fazer o tratamento. Então, eu vou usar o dual steam como recurso. É bom. Toda a literatura hoje em dia é consensual em falar que essa indução de fase lútea é boa. Tá? Então, eu diria, embora eu não goste muito, mas é uma ferramenta que está sempre aqui na manga. Se precisar, sim, nós podemos usar o dual steam. Qual é o conceito? Aumentar o número de óvulos coletados. Então, esse é o objetivo da indução. O que nós podemos fazer durante a indução? 1. Comece direito. 2. Busque um bom número de óvulos, porque isso pode aumentar a sua chance. Mas, Davi, eu já tenho 2 filhos, eu troquei de parceiro, só quero mais um. Gente, eu preciso de 15 óvulos? Eu tenho 28 anos, eu preciso de 30 óvulos? Não. Então, cuidado, eu não sou um defensor que eu tenho que ter 30 óvulos, nem 25 óvulos. Eu busco uma resposta intermediária, uma resposta equilibrada. Então, aí entra o cuidado com a mulher que tem uma ótima reserva ovariana, o cuidado vem para baixo. Eu tento diminuir um pouco a dosagem para tentar uma resposta um pouco mais equilibrada. Então, vocês começam a perceber a diferença de cada paciente que pode acontecer. E aí, porque senão sabe o que acontece no final? Eu acabo formando inúmeros embriões, consigo alcançar a gravidez e depois eu tenho o abandono de embriões no laboratório, o que para muita gente isso não é um problema, para mim e para muitas pessoas isso é um grande problema, que depois a gente vai ficar pensando o que nós vamos fazer com os embriões que ficaram no laboratório. Então, às vezes, até a estratégia no laboratório de, não fertiliza todo mundo, guarda alguns óvulos. Então, cuidado. Quando eu falo para ter mais óvulos, não quer dizer que eu quero 30. Não quero fertilizar 30 óvulos. Tá bom? Então, é só um cuidado para nós termos também. Então, durante a indução, comece direito. 2, busque uma indução equilibrada e sim, vale a pena tentar um número maior de óvulos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Isso aqui eu coloquei, não é da aula dele, mas é a minha opinião. O momento certo para fazer a coleta dos óvulos. O momento certo. Sabe quando você está fazendo ultrassom de FIV, acompanhando o desenvolvimento folicular? Chega um momento que é o momento para fazer a coleta dos óvulos. E esse momento ele tem que ser muito calculado. Ele tem que ser muito calculado porque quando o folículo ele pode estar antes do tempo ou passou do tempo. Como uma fruta. Eu adoro a manga. Tem a Aline, que trabalha comigo hoje também. Ela é caipirinha e a gente sempre brinca da manga com ela. Olha, a manga é linda, é ótima, mas está verde, não dá para fazer nada com ela, ninguém vai comer a manga. A manga é linda, é maravilhosa, mas passou do ponto. Mesma coisa o óvulo. A natureza ela é complexa. Então, se eu tiro, faço a coleta antes da hora, o óvulo pode ser lindo e maravilhoso, mas ele é imaturo. Se eu passo do ponto, ele é lindo e maravilhoso, mas é pós-maduro. Já luteinizou o folículo, vai ter pior resultado. Isso é muito claro para quem gosta de estudar a parte laboratorial. Então, o acompanhamento, não deixar o folículo luteinizar, é algo que eu considero também muito importante quando eu estou pensando em buscar melhor qualidade do óvulo coletado. Tem uma paciente não, não gosto de falar seguidora, não gosto desse termo, mas tem uma pessoa que me acompanha nas redes sociais, que ela fica me perguntando fala sobre ciclos com antagonistas, são formas de fazer estimulação hoje em dia. E tudo isso para tentar não deixar o folículo luteinizar. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como fazer essa parte, porque senão vai ser muito específico. Então, eu vou resumir o durante nisso, tá bom? O momento certo para dos óvulos. E depois, eu coletei os óvulos. O que eu vou fazer? Formei os embriõezinhos, também não vou entrar muito na parte laboratorial hoje, depois a gente pode fazer uma live sobre isso, sobre as técnicas de fertilização, etc e tal. A gente pode fazer uma live, mas hoje eu vou me ater assim. Eu formei os óvulos e já formei os embriões. O que eu vou fazer? Eu vou transferir os meus embriões a fresco ou eu vou congelar os embriões e transferir num ciclo posterior. Isso é o que está na moda.
não vou nem falar hoje em dia, já faz muito tempo que o freeze all, o congelamento direto de todos os embriões, vem sendo feito na grande maioria dos casos. Eu diria que hoje lá no FIVMed nós temos praticamente 95% dos casos com freeze all. Por que nós fazemos tanto freeze all? Primeiro, e isso não é pouco, porque eu confio muito no FIVMed como laboratório. Eu confio muito na equipe, nos materiais, e eu sei da capacidade que o laboratório tem para poder fazer o congelamento e descongelamento. Não minimizem isso, porque senão o processo sim pode atrapalhar o resultado do seu embrião. Então, para você usar o freeze-all, saiba que você precisa confiar muito na equipe e nos equipamentos do laboratório que está fazendo o seu tratamento. E por que ele costuma ser melhor? Porque quando eu formo o embrião durante a indução da ovulação, eu estou induzindo com as injeções. Ao mesmo tempo que eu estou estimulando o ovário, o endométrio também é afetado, acometido por essas injeções. E eu posso ter o melhor embrião, mas por conta do processo de indução, eu não tinha o melhor endométrio. Então eu transferiria o meu melhor embrião não no meu melhor endométrio. Então, se eu congelar o embrião e no ciclo posterior fizer um preparo só do endométrio, eu transfiro o melhor embrião no melhor endométrio e tenho maior chance de gravidez. Isso vale muito, isso já é cientificamente comprovado em 2 tipos de situação. Quando a mulher responde com um bom número de óvulos, com mais de 10 óvulos, ou há quem diga mais do que 8 óvulos, ou quando a progesterona já começou a subir e o folículo começou a luteinizar. Aí o endométrio passou do ponto, em termos coloquiais de novo. E nesses 2 cenários, o congelamento direto dos embriões é melhor e ponto, não há discussão, certo? Mas ainda há espaço para transferência a fresco quando a mulher tem poucos óvulos na resposta. Você estudou bem o seu processo em idades bem mais avançadas. Em 2013, eu fui para a Alemanha para estudar transferência a fresco. Eu amo transferência a fresco, faço muito pouco e quando faço, faço com carinho. Eu fiquei com o Dr. Robert Fisher, para mim um gênio da reprodução humana, e a transferência a fresco, ela é muito mais artesanal o processo, você tem que dosar os hormônios, acompanhar, estudar o momento certo do folículo, olhar bem o endométrio, calcular o tempo que você vai usar a progesterona depois. Então ela é mais elaborada, mas ela pode proporcionar melhores resultados do que o congelamento em situações como essa. Essa é a informação científica. Eu ainda transito, porque eu confio tanto no meu laboratório do congelamento e descongelamento, que às vezes eu quero melhorar a sincronia, inclusive, quero congelar os embriões. Então, mas eu não posso deixar de dizer que há sim espaço para transferência fresco. Tá? Então, mas eu reservo isso para situações de baixa resposta ovariana, idade mais avançada, que às vezes, por mais que o seu processo de congelamento e descongelamento seja ótimo, aquela fragilidade do embrião é maior e seria melhor tendo transferido ele a fresco. Então, na aula, o Dr. Polizos fala isso, que o principal estudo para transferência a fresco dos embriões são em casos de baixa resposta, reserva ovariana e idade avançada. Nos demais casos, confie no laboratório e faça congelamento direto dos embriões. Esse é um dos cuidados pós-coleta dos óvulos. 2, aí já entrando no meu pitaco, o controle hormonal pós-transferência, dosar os níveis de progesterona, o cuidado de manter os níveis de progesterona mais elevados, acompanhar a fase lútea, né, hormonalmente, e não deixar essa progesterona baixar, porque nós sabemos que isso também melhora a taxa de gravidez quando você tem altos níveis de progesterona pós-transferência. E aí entra os cuidados com o endométrio. Um dia, prometo esse ano que nós vamos fazer uma aula só sobre endométrio, mas a escolha do tipo de preparo endometrial, ciclo artificial, ciclo natural, é uma discussão muito ampla. Então, eu não vou... Se eu vou fazer biópsia do endométrio, eu posso responder alguma pergunta, se essa for a questão. Se eu vou fazer biópsia do endométrio, se eu vou estudar células NK, se eu vou fazer esteroscopia. Como preparar o melhor endométrio? Puxa, prometo que eu faço uma aula só sobre isso. Mas entenda que sim, vale a pena ter o cuidado do preparo bem feito do endométrio antes de transferir. Quando o embrião já está congelado, não tem pressa para transferir o embrião. Não tem pressa. Por que eu preciso transferir no mês seguinte? Ele está lá guardadinho.
tenha cuidado, tenha calma para preparar o seu endométrio, busque o melhor endométrio que você puder ter, para você poder transferir depois e ter, assim, o melhor embrião no melhor endométrio para poder fazer. Davi, você gosta do ERA, você gosta do EMA, você gosta do Alice? Eu, Davi, já usei bastante o ERA e já acreditei mais. Hoje acredito pouco, tá bom? Não só pelas minhas experiências pessoais, mas pela forte evidência de que o ERA realmente não tem todo esse poder que ele fala que tem. Existe um certo conflito de interesse na sua indicação, é bom, eu faço ERA, já fiz muitos ERAs, mas hoje eu prefiro uma biópsia do endométrio, estudo imunohistoquímico do endométrio, dosagem de células NK, busca de outras formas de análise do endométrio do que o próprio ERA. Então é um debate de ponto contra ponto, a favor ou contra. Em alguns casos eu indico, mas não indico para todo mundo, tá bom? E eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre antes, durante e depois. Ó, consegui ser rápido, hein? Mais ou menos, 40 minutos. Porque eu queria deixar um final para poder responder dúvidas. Eu estou vendo aqui Então, se vocês quiserem mandar dúvidas a partir de agora, fico à total disposição. Eu vou abrir a caixinha, deixa eu ver se eu acho que se tem alguma coisa aqui. Aqui, deixa eu clicar em uma aqui. Aqui, vamos lá. Optaram por 2 ou 3 estimulações para juntar óvulos. Essas estimulações podem ser feitas em ciclos seguidos? Sim, podem ser feitas em ciclos seguidos. Eu falo assim, cuidado em querer amarrar o tipo de ciclo que você vai fazer. Fala, nós vamos fazer todo mês. Eu falo assim, vamos fazer o primeiro. Depois, no mês seguinte, eu espero e vejo. Se tiver bom, eu faço de novo. Se não tiver bom, eu jogo para o próximo. E assim eu escolho o mês para fazer. Eu vou ainda ficar nessa pergunta, eu conversei isso com um casal agora, também de longe, o que eu, Davi, gosto de fazer. No primeiro ciclo, eu gosto de coletar os óvulos e fertilizar. Porque você pode fazer ciclos de congelamento seriados de óvulos. Guardo 3 óvulos, mais 3 óvulos, mais 3 óvulos, mais 3 óvulos, depois eu descongelo e fertilizo todo mundo. Eu gosto de fertilizar. Porque quando eu fertilizo esses óvulos, eu tive 3 óvulos, fertiliza. Vamos ver como é que formam os embriões, vamos ver a qualidade desses embriões, deixa eu ter respostas, deixa eu conhecer se a técnica de fertilização foi precisa. Vou dar 2 exemplos. Uma, que a paciente veio para fazer do STEAM, para fazer ciclo seriado de óvulos, eu falei, olha, vamos fazer o primeiro ciclo? Ela teve 5 óvulos, a ideia era ter 10, para tentar ter mais blastos. 5 óvulos, 4 blastocistos. Teve 4 blastos de 5 óvulos. Foge da regra, é uma exceção, é um caso de exceção. Mas ela teve 4 blastos. O que eu fiz? Não fiz de novo, comecei a transferir, já está grávida. Então assim, economizei o dinheiro dela. Por quê? Porque eu fertilizei. Então, às vezes eu tenho 2 óvulos, 2 blastos, dá uma chance. Então esse é um exemplo. Outro exemplo para você entender. Eu fiz um caso, eu fui lá, coletei 1 óvulo, tinha baixíssima reserva ovariana, e tentei fertilizar, 1 ou 2 óvulos. Tentei fertilizar, foi horroroso. Não fertilizou, deu tudo errado. Não teve embrião. Aí eu falei, que bom que a gente tentou fertilizar. Porque se eu tivesse ficando guardando óvulo, guardando óvulo, guardando óvulo, eu ia fazer do mesmo jeito, não ia ter essa informação, e depois ia descongelar, e depois ia fertilizar, e não ia nada dar certo. Então, o que nós fizemos? Uma vez que eu soube que não foi bem, mudei. Mudei o ciclo, mudei a técnica de fertilização, DICSI, nós fizemos FIV clássica. No segundo ciclo ela teve 4 óvulos, 3 blastocistos. Mudamos a técnica de fertilização. Entendeu? Por que eu, Davi, gosto de fertilizar o primeiro ciclo? Para poder saber o que vai acontecer quando eu começo a fazer o planejamento do acúmulo de óvulos. E hoje, nas condições comerciais que o FIV-MED tem, não é tão diferente o preço de fazer a fertilização do que ficar congelando. Então envolve preço também nesses tratamentos, isso é importante, tá bom? Melhor transferir em D3 ou D5? Pergunta da Vera. Vera, eu transfiro sistematicamente em D5. Primeiro, óbvio, porque eu confio muito no laboratório e eu tenho mais informações. Eu congelo, e como muitos casos são congelados, às vezes o embrião, o blastocisto, não forma em D5, ele forma em D6, ele forma em D7. E aí eu preciso sincronizar o embrião com o endométrio. Então, se o embrião em D3 for formar um blastocisto em D7 e eu transferir em D3, eu perdi essa sincronia embrião-endométrio.
Então, eu não apoio muito. Agora, o laboratório não tem excelência para levar para blastocisto. Transfira em D3, não é ruim, mas assim, não proporciona resultados melhores do que transferir em D5. E outra informação importante comparando D3 com D5. Quando você fertiliza, de cada 10 embriões que se formam, sabe quantos chegam em D3? 9. Quase 10, 98% dos embriões chegam ao terceiro dia. Sabe quantos chegam no quinto dia? 50%. Dos 10, 5. Dos 10 embriões, não óvulos. Então, eu apliquei o funil. Imagina, se eu tivesse transferido em D3, eu ia transferir várias vezes, várias transferências. Gente, seleciona os melhores antes. Seleciona os melhores para depois começar a transferir. Esse é o meu raciocínio. Então não é errado transferir em D3, mas eu não considero melhor do que transferir em D5. Tá bom, Vera? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Tenho 38 anos, antimileriano de 0,42, baixa reserva ovariana, feito há 8 meses. Só vou fazer a FIV agora. É bom repetir o antimileriano ou não precisa? Ah, não precisa. Assim, há 8 meses, faz a contagem, é que é caro, né? Assim, faz a contagem de folículos antrais, faz dose UFSH, o antimileriano não diz tudo, antimileriano diz uma coisa, o FSH diz outra coisa. É você que mandou a pergunta, Thaís, leia Sentidos da Vida, leia o livro Sentidos da Vida, eu acho que vai de verdade te ajudar bastante. Oi, Vanessa, tudo bem? Quando se tem um D3 congelado para transferir, a biópsia no endométrio, tudo bem? Só preparar o endométrio? Sim, está tudo certo, estudou, prepara o endométrio e transfere o embrião. É isso mesmo. Então tá tudo certinho para poder transferir. Fez, congelou o embrião e aí depois estuda o endométrio e transfere o embriãozinho, tá? Doutor, boa noite. Tenho 40 anos, TSH 1,77, antimileriano de 2,5. Ótimo antimileriano para a idade. Tenho boa chance de engravidar? Ah, que pergunta difícil. Boa chance de engravidar? Defina boa chance de engravidar. Eu vou trazer teoria, tá? Então, duas respostas teóricas fundamentais. Ela tá me falando, Davi, eu tenho 40 anos. Ela tá falando, gato subiu no telhado, então eu tô preocupado com a minha idade. Mas Davi, eu tenho uma boa reserva ovariana. E aí, eu tenho boa chance? Qual é o peso da informação, idade e reserva ovariana? Esse é o fundamento da pergunta que você está me fazendo. Idade me fala qualidade. Reserva ovariana me fala quantidade. 40 anos não é o fim da linha. 42 anos se aproxima do fim da linha. 44 anos está muito perto do fim da linha. 46 anos é o fim da linha. Então, 40 anos com o antimileriano de 2,5 é um caso que eu acredito no potencial de gravidez. Porque talvez eu consiga a quantidade para poder saber da baixa qualidade para poder ter maior chance. Difícil colocar números, mas se você conseguir aos 40 anos 15 óvulos com antimileriano de 2,5, eu acredito na chance de mais ou menos 50%, 60% de chance de você conseguir ter um bebê, né? Pensando nos resultados que nós temos hoje. Então eu acho que você tem. Agora, por favor, não perca tempo. Por favor, não perca tempo. Porque aos 42 anos, se você tinha 50% de chance, aos 42 você vai ter 20%, aos 44 você vai ter 1% de chance de gravidez. Então, o tempo e a objetividade para você vai ser fundamental. Em que casos o ERA é indicado? Ana, assim, quando eu realmente não tenho muito mais o que investigar. Eu gosto de estudar a janela de implantação de outras maneiras, com a biópsia, com análise histológica do endométrio. Então, teoricamente, academicamente, o ERA é indicado em caso de falha de implantação, em que eu quero estudar a janela de implantação e saber o tempo exato de progesterona para poder transferir o embrião. Essa é a indicação do ERA. Se ele realmente entrega isso que ele promete, há dúvidas. Não estou falando que não entrega, há dúvidas. Então, é que ele vem de um jeito, comercialmente ele é vendido de uma maneira que eu não concordo, como se fosse a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta. Eu tenho uma aula onde eu tenho diversos artigos falando contra o ERA. Quem não tem conflito de interesse não fala tão bem do ERA. Então, mas ele é ruim? Não, também não é. Então, não quero ficar falando bem ou mal, tá bom? Já falei mal, né? Com 33 anos, teria a possibilidade de fazer a mini-FIV? Oi, Cris.
É que eu te conheço, né, Cris? Assim, então, eu vou responder para você, não vou responder geral. Não, eu não indico Minifib para você. Não indico por quê? Porque você tem reserva ovariana para a gente tentar ter mais óvulos. Então, respondendo para você, eu acho que no seu caso ainda tem que conseguir mais óvulos e eu não acho que a Minifib seja a melhor indicação para o seu caso. 43 anos, antimileriano de 0,4. Indica direto ovo doação? Mari Godoy. Mari Godoy, você tem que ler Sentidos da Vida. Ó, falando sobre o livro, a gente tem uma comunidade Sentidos da Vida, um grupo de WhatsApp, assim, eu estou tão feliz com o retorno do livro, não feliz porque pelo número de vendas, isso também, estou bastante feliz também, mas assim, mas pelo retorno de quem leu. No ano passado foram diversos artistas que falaram do livro, eu fiz lives legais, mas sendo franco com você, o retorno que eu tenho das pessoas que leem o livro, e você que me perguntou, cadê? Eu esqueci seu nome. Mário Godoy. Você que está nessa dificuldade, você de 40 anos, vocês que já fizeram tratamento, que tem baixa reserva ovariana, que tem baixa idade avançada, o retorno que eu estou tendo de quem leu é tão legal, está sendo tão prazeroso, porque elas falam, puxa, acrescentou demais, o conteúdo foi muito bom, me trouxe inspiração, me trouxe conhecimento, e agora eu sei conduzir de outra maneira. Então, Mário Godoy, 43 anos, antimileriano 04, você indica direto ovo doação? Não, não indico direto ovo doação se eu sequer tentei com o seu próprio óvulo. Agora, eu preciso conhecer você, eu preciso saber quais são as suas dificuldades, eu preciso saber quais são os seus exames, quais são as suas intenções, qual é o seu grau de aceitação ao tratamento. Então, a resposta é muito extensa, mas a chance de gravidez é bem baixa aos 43 anos com antimileriano de 0,4, mas é possível. Então, se é possível, eu tenho que... A ovo doação, no livro eu falo isso, existe uma indicação. O que é indicação? Não tem outra opção. Eu tenho 45 anos e baixa reserva ovariana. Indicação, ovo doação. Não dá mais. Eu não tenho os ovários, eu estou na menopausa. Indicação, ovo doação. Outras vezes, a ovo doação é uma opção. O seu caso. Poxa, Davi, mas a minha chance de gravidez com o meu próprio óvulo é tão baixa. A ovo doação é uma opção que tem que ser bem trabalhada, indicada, explorada, dita. E aí você tem que ler os sentidos da vida, você tem que entender sobre ovo doação, busque por informações na internet. Eu gosto muito da Luciana, ela tem uma página ovo doação, ovo recepção, ela fala, ela é mãe por ovo recepção, fiz uma live com ela. Se Luciana, você estiver aí, meu super abraço. Tem a página Mães aos 40, eu gosto também, fiz uma live com a Aline no ano passado, super indico também. Busque informação e assim você vai escolher o seu melhor caminho, tá bom? Deixa eu ver. Tenho consulta sexta que vem com você, Mário Godoy. Opa, aí ficou mais fácil. Legal, a gente vai ter a chance de conversar pessoalmente. Marcelo. Ah, eu sou míope, hein, gente? Vamos lá. Olá, você fala muito da qualidade do laboratório como um fator importante, mas como nós, leigos, podemos saber que o laboratório da clínica que fazemos tem boa qualidade? Que pergunta maravilhosa. Uma vez me fizeram uma pergunta dessa quando eu estava fazendo uma palestra presencial. Eu respirei, pensei, fiquei pensando para responder e eu falei assim, você não vai saber. Então, para você que está me perguntando, Marcelo, Marcela, não entendi direito, está lá Marcel, né? Como é que eu, leigo, vou saber a qualidade do laboratório que eu estou fazendo o tratamento? Você acha que o dono do laboratório vai falar que o laboratório é ruim? Jamais. Nunca. Então você não vai saber. Ninguém vai ser altamente transparente para comparação. Os Estados Unidos, eles têm os resultados super estabelecidos, super bem planejados e publicados. E aí sabe o que acontece nos Estados Unidos? Eles burlam as regras para poder publicar, e quem acompanha os bastidores da FIV norte-americana, eu gosto de acompanhar como se fosse política, né? A gente acompanha os bastidores. A gente sabe o tanto de falcatrua que os laboratórios fazem para colocar, para ranquear o laboratório de forma diferente. Então, quando você acha que você tem transparência da informação, você não tem transparência da informação. O que seria o ideal? Que todo mundo publicasse as taxas de gravidez que tiveram durante o ano. E aí, quando você fica publicando taxa de gravidez, as pessoas acham que isso pode ser mentira, porque os resultados não são controlados no Brasil. Na Alemanha, por exemplo, isso é controlado. Na Alemanha, você tem que publicar e eles têm controle para saber se aquela informação é correta ou não.
Então, assim, aí vale a conversa, vale a indicação, vale o conhecimento, a expertise e a conversa direta com o médico de perguntar quais são os resultados do seu laboratório. Falo que ano passado eu recebi uma mensagem da Mariana no dia 28 de dezembro ou no comecinho de janeiro. Nós fechamos o ano com uma taxa de gravidez geral de 65%. Geral, a gente comemorou isso absurdamente. Por quê? Porque a gente tem o nosso controle de qualidade. Eu não gosto de ficar falando isso, porque eu sei que nem todos vão fazer o tratamento conosco e vão fazer outros laboratórios que são bons também. O Brasil tem bons laboratórios, não precisa sair do Brasil. Mas eu sei que tem laboratórios que têm 25% de taxa de gravidez. Eu não vou ficar citando nomes porque é antiético, mas eu sei, entendeu? Que tem 25%, 30% de taxa de gravidez. Então, desculpa, mas aí vale a busca pela informação e sempre haverá conflitos de interesse, Marcelo. Desculpa ser tão sincero assim. Legal. Onde encontra o livro? www.sentidosdavida.com.br www.sentidosdavida.com.br. Com 38 anos, qual a quantidade ideal de óvulos para serem coletados? Às vezes não coletados, mas para fazer o tratamento, o ideal seria mais ou menos 12 a 15 óvulos. Esse seria uma boa meta para conseguir fazer. Então vou tentar responder de forma mais breve. Fazer Alice e NK, em qual momento da FIV? Depois que os embriões estão congelados. Congelei os embriões, aí eu vou fazer esses exames. Tem 41 anos, trombofilia e endometriose. Então o seu caso vai muito além das células NK e do Alice. Mas você faz no momento que você está pensando em transferir os embriões, tá bom? Olá, boa noite. Tenho 37 anos, engravidar, por que não consigo? Se eu responder essa pergunta aqui, vai demorar uma hora. Zenaide, desculpa, não vou responder essa pergunta. Tem uma live que chama Plano Fértil. Assiste essa live, tem uma hora para responder essa pergunta. Desculpa, Zenaide. Vamos ver aqui. Esse exame do aval do endométrio, de avaliação do endométrio, são feitos em qual momento? Foi igual. Depois que você tem. Doutor, você poderia fazer algum atendimento em Campinas, né? Então, Thaís, é assim, eu sou de Rio Claro, meu carro-chefe, minha clínica é aqui em Rio Claro, eu estou aqui no meu consultório aqui em Rio Claro. Eu vou para Campinas com muita frequência, mas quando eu vou para lá, eu vou de forma muito mais corrida. Eu vou para fazer os procedimentos. E quem já passou em consulta comigo aqui, sabe que eu demoro, as conversas são longas, a gente fica batendo papo, eu faço ultrassom, às vezes demora uma hora, às vezes mais de uma hora conversando. Então eu atendo em Campinas, eu atendo. Se perguntar para mim, eu gosto de atender em Campinas? Não gosto. Campinas eu gosto de fazer retorno. Às vezes, porque daí é mais rápido mesmo. Às vezes eu tenho feito muita consulta por telemedicina. Hoje eu atendi uma consulta por telemedicina, uma hora conversando, foi gostoso, fiz com calma, porque é um horário reservado só para isso. Então é possível atender em Campinas? É possível. E falando bem do meu grupo, poxa, Davi, é muito importante que Campinas, eu consigo fazer muitos tratamentos em Campinas, mas eu confio muito no meu grupo que está lá, Dr. Bragueto, Dr. Daniel Faundes, doutora Carolina Scaranari, doutora Alessandra, elas atendem lá. Então assim, eu confio muito no meu grupo. Eu costumo falar isso, os melhores médicos nem sempre estão no Instagram. Eu me interessei de vir para cá, eu gosto de trazer transparência de vir para cá. Mas eu não sou melhor que todos do grupo, não, muito pelo contrário, eu sou um aprendiz do grupo. Então, aceitem a minha indicação. Então, Davi, poxa, eu confio demais em todos que estão atendendo lá, Dr. Bragueto, Dr. Daniel Faundes, doutora Carolina Scaranari e doutora Alessandra. Todos são meus professores, e acho que vocês seriam também, e são carinhosos, são atenciosos, amo esse grupo, sou apaixonado, nós discutimos muitos casos, e não tenho dúvidas que você que precisa muito só de Campinas, eles podem ser uma opção até melhor do que eu. Me puxando para baixo, assim, não gosto de me achar na frente de ninguém, principalmente desse grupo que eu respeito tanto, tá bom? Eu acho que eu vou encerrar. 200 mg de coenzima diária é pouco? Nos Estados Unidos eles usam 900 mg por dia, porque a absorção intestinal, então eu uso 200 de 8 em 8, 3 vezes ao dia, 600 mg ao dia, é a dose que eu uso de coenzima Q10, tá bom? Eu acho que eu vou encerrar a live, até para ser preciso no horário e não acabar de repente. Faço de novo os votos para que vocês leiam o livro Sentidos da Vida. Um abraço para todo mundo, uma ótima noite, um abraço, tchau, até a próxima.